Olá, boa noite. Boa noite. Com críticas a desembargador, presidente do STJ mantém Lula preso. Laurita Vaz ainda elogiou a atuação de Sérgio Moro no caso. Sem citar esquema de corrupção, Temer dá posse ao novo ministro do Trabalho e diz que a prioridade da pasta é a geração de empregos. Na Tailândia, termina o drama dos 12 meninos e do técnico de futebol. Após 17 dias de tensão, eles foram resgatados da caverna. Na Copa da Rússia, a França derrota a Bélgica e vai para a final do Mundial. E agora vai esperar o vencedor da partida de amanhã entre Croácia e Inglaterra. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Até já. Próximo domingo. O entrevistado do Hora do Voto é o pré-candidato à presidência da República pelo MDB, Henrique Meirelles. Hora do Voto. Próximo domingo, 11 da noite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Universo Casper, um lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero, Vestibular 2019. Paixão por comunicação. Você é do time que tem pastas e pastas de comprovante de pagamento em casa? No Todo Seu de hoje, Sérgio Tanuri conta até quando esses documentos devem ser guardados. Guilherme Camarda encara uma super partida de futebol virtual. Só porque eu ia bater pro gol, você fica na frente, mano. E eu ainda bato um papo com o psiquiatra Diego Tavares sobre os diferentes tipos de inteligência humana. E os meninos do Oba Oba Samba House agitam o nosso palco. Sou um cara de família, muito bem criado, sou um bom partido, bem remunerado. Também conferir, Todo Seu é hoje, 10h30 da noite. Estou aqui te esperando. Vem. Mesmo na solitária, ex-ministro de Temer, Gedel Vieira Lima, do MDB, é advertido pelos carcereiros. O ex-articulador político de Temer tem se recusado a comer parte das 4 refeições diárias. Ele exige o acesso a uma cantina que fica na outra ala do presídio. O ex-ministro também se recusa a sair para o banho de sol. Gedel está preso desde setembro do ano passado, após a descoberta do apartamento com 51 milhões de reais em Salvador. Ele é réu no Supremo, junto com o irmão Lúcio Vieira Lima e com a mãe Marluce. Atualmente, Gedel está no isolamento. Ele já ficou na solitária 10 dias por desacatar carcereiros e agora foi punido de novo por mau comportamento. A justiça apura ainda o uso de remédios não prescritos dentro da cela dele. Além do caso do dinheiro em caixas e malas em Salvador, Gedel é alvo de outra ação. Ontem se tornou réu por improbidade administrativa. Em 2016, ele foi acusado pelo ex-ministro da Cultura, Marcelo Caleiro, de pressioná-lo para liberar uma obra na capital baiana. O prédio onde Gedel tem um apartamento estava embargado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, órgão do Ministério da Cultura. Parece que não aprendeu nada, né? E o Ministério Público do Distrito Federal entrou com recurso contra a absolvição de Gedel Vieira Lima. Na semana passada, o ex-articulador de Temer foi absolvido por falta de provas pelo crime de obstrução de justiça.
Ele foi acusado de tentar impedir a delação do doleiro Lúcio Funaro. Agora o caso será analisado pelo Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília. Não há data para o julgamento do recurso. Gedel nega as acusações. Justiça Federal em São Paulo marca um interrogatório na Lava Jato do ex-diretor da Dersa, Paulo Preto, ligado ao PSDB. A juíza Maria Isabel do Prado, da 5ª Vara Federal de São Paulo, marcou para o dia 9 de agosto o depoimento de Paulo Vieira de Souza. Conhecido como Paulo Preto, ele é acusado de comandar um esquema de corrupção que teria desviado R$ 7.700.000 da Dersa. O dinheiro era destinado a desapropriações do trecho sul do Rodoanel. A juíza marcou ainda para o dia 26 deste mês o depoimento do ministro de Relações Exteriores. Aloysio Nunes Ferreira, do PSDB, será ouvido como testemunha. O tucano é apontado como padrinho político de Paulo Preto, o que ele contesta. Na Lava Jato, o ex-dirigente da Dersa é acusado de ser o operador de propina do senador José Serra, também do PSDB. Os dois são alvos de um inquérito no Supremo e negam todas as acusações. Depois de uma série de denúncias de corrupção no Ministério do Trabalho, o presidente Temer dá posse a um novo ministro. Caio Vieira de Mello é ex-vice-presidente do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. Atualmente era consultor no escritório de advocacia Sérgio Bermudes, onde também trabalha a mulher do ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes. Vieira de Mello entra no lugar de Elton Yomura, que pediu demissão após ser alvo da Operação Registro Espúrio. Na posse, o novo ministro disse que vai atuar tecnicamente e não politicamente. Com a queda do PTBista, assumiu interinamente na semana passada o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, fiel aliado de Temer. Elton Yomura é acusado de ser o testa de ferro de caciques do PTB. A polícia apura o pagamento de propina para a liberação de registros sindicais dentro do ministério. Essa é a 3ª troca no comando da pasta no governo Temer. Antes de Yomura, Temer havia escolhido a deputada federal Cristiane Brasil, filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, mas ela foi impedida de assumir por causa de condenações na Justiça do Trabalho. Cristiane e o pai também são alvos da Operação Registro Espúrio. Ao dar posse ao novo ministro, o presidente Temer não comentou os escândalos que envolvem a pasta. Disse apenas que o emprego é a prioridade. O ministro Caio Vieira de Mello é um nome de grande experiência. Na verdade, acumula um conhecimento valiosíssimo neste momento em que a necessidade maior do brasileiro e, portanto, a prioridade do nosso governo é precisamente o emprego. A Procuradoria-Geral da República enviou parecer ao Supremo, concordando com o pedido da Polícia Federal de prorrogação por 60 dias das investigações do inquérito dos portos. O caso envolve o presidente Michel Temer, aliados dele e empresas do setor portuário. O objetivo é saber se a edição de um decreto foi realizada para beneficiar empresas que atuam no Porto de Santos. O parecer apresentado pela PGR foi encaminhado para a presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, que está de plantão durante o recesso do Judiciário. A presidente do Superior Tribunal de Justiça negou o pedido de liberdade e Lula vai continuar preso em Curitiba. O habeas corpus negado foi apresentado por um advogado que não faz parte da defesa do petista. A corte recebeu mais de 140 pedidos de liberdade de Lula. O imbróglio jurídico começou no domingo. Primeiro, o desembargador que estava no plantão no Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre, Rogério Favretto, determinou a soltura do ex-presidente após análise de um habeas corpus apresentado por 3 deputados federais do PT. Favretto foi indicado ao cargo pela ex-presidente Dilma. Antes, trabalhou no governo Lula. Depois da primeira decisão do desembargador, o juiz Sérgio Moro, após ser citado, mandou a Polícia Federal não libertar o petista. Ordenou que a PF esperasse por uma decisão do relator do caso no TRF, Gebran Neto. Disse que Favretto não era competente para decidir a questão. Depois da ordem de Moro, Rogério Favretto mandou novamente a PF libertar Lula.
Já o desembargador Gebran Neto foi contra. Em nova decisão, Favretto reafirmou o posicionamento e mandou a PF colocar Lula em liberdade. O impasse foi resolvido pelo presidente do TRF, Thompson Flores. Após o pedido do Ministério Público Federal, decidiu por manter o ex-presidente preso. Agora, ao negar o habeas corpus, a presidente do STJ, a ministra Laurita Vaz, recordou que a 8ª turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região em Porto Alegre foi unânime ao determinar a execução provisória do ex-presidente. Ela lembrou ainda que o próprio STJ já tinha negado um pedido de liberdade do petista em março e que em abril o STF também fez o mesmo. A ministra criticou a decisão de Rogério Favretto. Segundo ela, o desembargador causou perplexidade e intolerável insegurança jurídica e afirmou que ele era incompetente para decidir a questão. Segundo Laurita Vaz, houve tumulto processual sem precedentes na história do direito brasileiro. A presidente do STJ ainda saiu em defesa de Sérgio Moro. De acordo com a ministra, após a esdrúxula situação processual, o juiz agiu corretamente ao evitar que Lula fosse solto. Com a decisão do Superior Tribunal de Justiça, Lula seguirá preso na Polícia Federal em Curitiba, onde está desde o dia 7 de abril. Ele cumpre a pena de 12 anos e 1 mês pelo caso do triplex em Guarujá. O Conselho Nacional de Justiça abriu procedimento para apurar a conduta do juiz Sérgio Moro e dos desembargadores do TRF-4, Rogério Favretto, que mandou soltar Lula, e de Gebran Neto, que determinou que o petista continuasse preso. O procedimento é uma investigação preliminar. Caso a Corregedoria descubra alguma irregularidade, deve mandar o caso para votação no plenário do CNJ, que pode decidir pela abertura de um processo disciplinar contra os magistrados. A punição mais severa, acredite se quiser, seria a aposentadoria compulsória, quando o juiz perde o cargo, mas mantém o salário. E agora vamos ao comentário de política com José Neumann e Pinto. Apesar de ter criado muito constrangimento lá entre os seus colegas do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, Rogério Favretto não vai ser afastado, isso não é comum no Brasil, o corporativismo é que permanece. E eu quero avisar vocês que o Rogério Favretto é um problema menor nessa questão de solta ou de prende gente do PT. Afinal de contas, o ministro do Supremo, Dias Toffoli, soltou recentemente José Disseu, que está condenado a mais de 30 anos de cadeia por crime de corrupção. E José Disseu está livre, ele ainda deu bronca no Sérgio Moro, porque o Sérgio Moro queria pôr tornozeleira no José Disseu. Pois bem, Dias Toffoli vai ser presidente do Supremo. E a última vez que um petista chegou à presidência do Supremo, Ricardo Lewandowski, ele concedeu a Dilma Rousseff o poder de se candidatar até, né? Vai ser candidato ao Senado. Quando a Constituição prevê explicitamente, ele rasurou a Constituição, que um presidente que passa por impeachment tem que ficar 8 anos sem cargo público nenhum. Então, não será nada demais se o Dias Toffoli, que está combatendo a questão da prisão pós-segunda instância, soltar o Lula quando ele chegar à presidência do Supremo em setembro. Por que é que você acha que o José Antônio Dias Toffoli, ídolo do Favretto, seria menos cínico e menos ousado do que ele? Eu não sou. Bom, eu volto quinta-feira, direto ao assunto. Até. Em toda grande cidade do mundo, na maioria das vezes, viajar de metrô significa pressa, aperto no horário de pico e estresse. Para tentar suavizar essa correria, desde sexta-feira, várias estações do metrô aqui de São Paulo passaram a receber ritmos como jazz, bossa nova e samba, e assim levar os paulistanos a viajarem pela história da música instrumental. No vai e vem apressado, tem gente que nem percebe a novidade. A música, é verdade, a gente passa tão desapercebido que a gente não presta atenção. É verdade, está tocando a música. A gente chega tão alvoroçado aqui que não percebe. Mas eu acho que eles deveriam aumentar um pouquinho mais. O volume é baixo mesmo, ritmo suave, som instrumental. Ficou bem mais agradável. Mas em que sentido?
No sentido de tranquilidade, a gente sai um pouco desse estresse, barulho que a gente escuta, né, diariamente. Mas é maravilhoso você ter contato com a música, ouvir, tipo, tô indo trabalhar e ouvir música é muito bom. O metrô diz que a intenção é essa mesma, entreter, relaxar. Música ambiente já pode ser ouvida nas 55 estações das linhas 1, 2 e 3 e também dentro de 14 trens. Por enquanto, porque a ideia é que o passageiro possa ouvir música durante a viagem em todos os vagões, mas isso vai ser implantado aos poucos. A música só é interrompida pelos avisos, transmitidos pelo mesmo sistema de som. Na seleção de gêneros, música clássica, bossa nova, jazz. Difícil é agradar todo mundo. Acho que eu preferiria uma coisa, um MPB talvez, rock. Se tivesse um rock and roll, seria melhor? Seria. Sertanejo. Pagode. As pessoas vão ficar mais alegres, né? Tem que ser só ambiente mesmo. E instrumental, nada de música cantada também não, senão o pessoal vai fazer bagunça. O importante é deixar a viagem mais agradável. Quem sabe até na hora do rush. Você acha que na hora da lotação do metrô a música vai ajudar a melhorar, amenizar? Melhorar não vai, né? Porque aquele sufoco nada melhora. Mas pelo menos você não fica ouvindo uma pessoa reclamando do lado, você se concentra na música e vai embora. Dá pra aguentar o aperto melhor? Mais ou menos, né? Bem, final feliz para a equipe Javalis Selvagens. Terminou finalmente hoje na Tailândia o resgate dos adolescentes e do adulto que ficaram 17 dias presos numa caverna inundada. Mas eles têm sinais de pneumonia e vão ter que se readaptar à luz depois de mais de 2 semanas no escuro. O grupo, com garotos entre 11 e 16 anos e o técnico de 25 anos, estava preso desde 23 de junho, quando entraram na caverna para se proteger do mau tempo e acabaram ilhados pela água. Eles só foram encontrados 9 dias depois por mergulhadores. A opção de retirada, considerada mais arriscada, só foi possível porque a chuva diminuiu e bombas instaladas na superfície tiraram muita água da caverna. O resgate bem-sucedido rendeu elogios aos mais de 1.000 envolvidos na operação. A primeira-ministra britânica Theresa May e o presidente dos Estados Unidos elogiaram a bravura dos garotos e o excelente trabalho dos resgatistas. Médicos do hospital a 70 quilômetros da caverna afirmam que os meninos têm pneumonia por causa da umidade, além da saúde fragilizada com um longo jejum forçado. O grupo vai ficar em quarentena para evitar novas infecções e vai passar por uma readaptação à luz depois de 17 dias na caverna. Ótima notícia, ótimo que eles estão se recuperando, mas uma pena que ainda tem essa quarentena. E que não possam assistir à final da FIFA, por isso né? Eles foram convidados pelo presidente da FIFA a assistir a final domingo lá em Moscou. Uma pena. E por falar da Copa do Mundo, a seleção francesa confirmou o favoritismo hoje e venceu a Bélgica, conquistando a primeira vaga para a final do Mundial da Rússia. Foi um bom jogo, bem movimentado, com chances criadas pelos dois lados, mas só decidida na bola parada. Após cobrança de escanteio, o zagueiro Umtiti completou de cabeça, marcando o gol que classificou a seleção francesa para a final, 20 anos após o único título mundial conquistado por eles em 1998. Umtiti foi eleito o melhor em campo na votação da FIFA. E assim a França chega pela 3ª vez na história a uma final da Copa do Mundo. Além de ter vencido o Brasil em 98, perdeu da Itália em 2006. E o adversário da França será conhecido amanhã na partida entre Inglaterra e Croácia, às 3 horas da tarde. Se do lado croata tem o meia Modric, a sua maior esperança. Do outro lado, a Inglaterra tem o peso da tradição e conta com a força do artilheiro do torneio, Harry Kane, autor de 6 gols até aqui. Veja como foi a preparação das equipes. Depois da dura classificação diante da Rússia nos pênaltis, a motivação da Croácia aumentou ainda mais após a seleção voltar a uma semifinal de Copa depois de 20 anos. Para boa parte da imprensa, o feito croata é visto como uma surpresa, mas no ponto de vista do técnico Zlatko Dalic, a história não é bem assim.
Nós não deveríamos nos surpreender com o fato da Croácia estar entre as 4 melhores seleções do Mundial, dada a qualidade dos jogadores, que aliás foi comprovada. Esta geração tem sido subestimada faz tempo por causa dos resultados ruins, mas eles mostraram suas habilidades quando foi importante nesta Copa do Mundo. Titular em todos os jogos do Mundial, o lateral versálico sofreu uma lesão no joelho esquerdo no jogo contra os russos e está fora. A Inglaterra foca as atenções nos croatas, mas o que se viu no último treino fez com que os torcedores já pensassem num possível confronto com a França na final. Tudo porque durante o aquecimento os jogadores ingleses jogaram entre eles um frango de brinquedo. E aí os fãs mais animados logo lembraram da seleção francesa, que tem um galo como símbolo. A imaginação da torcida voa longe, mas o English Team mantém os pés no chão. E para o duelo na semifinal, força máxima, já que o goleiro Pickford, o meia Henderson e o atacante Vardy se recuperaram dos problemas físicos e treinaram normalmente. Hoje é terça-feira de semifinal da Copa do Mundo. E a triste derrota brasileira no Mundial mexeu com o ânimo dos torcedores em relação ao campeonato. E o comércio, mais uma vez, também sofreu com a eliminação da seleção. Ah, gente, acabou a brincadeira, chega disso, principalmente horário de trabalho, acabou. Agora, guardar tudo daqui 4 anos. O pessoal estava animado, todo mundo tinha fé que ia ganhar. Hoje está uma tristeza, sabe? Como dia seguinte do enterro, tá todo mundo chateado, para baixo. Mas fazer o quê? Sei lá, né? A região da Rua 25 de Março, que em dia de jogo do Brasil ficava vazia, com lojas fechadas, já retomou a rotina. Ninguém mais nem aí para a Copa. E mesmo com prateleiras ainda cheias de camisetas, perucas, chapéus, cornetas, venda quase zero. Quando alguém leva um produto verde e amarelo para casa, esquece. Nada a ver com futebol. Não é pro jogo, moça, é pra uma encenação que vai ter. Então acabou a Copa mesmo? Acabou a Copa. Nem promoção dá pra comprar. Para daqui 4 anos? Ah, não dá não. Quanta gente já não tinha se programado para terça-feira estar aqui à tarde no bar vendo o jogo da Copa do Mundo, só que não deu pro Brasil, então o que aconteceu? As casas que estavam sempre lotadas estão assim tranquilas, com mesa para escolher. Hoje está tranquilo, estamos fazendo uma programação para que as pessoas venham. E quem estava no bar então? O Julian, este francês com sobrenome belga, muito bem resolvido para quem torcer e com um chefe, bem legal. Tô torcendo para a França, obviamente. E meu chefe, ele entende que para o jogo da França eu tenho que assistir que não seja no lugar do trabalho. Mas veja bem, se em campo tinha a Bélgica, que tirou o Brasil da Copa, e a França, que já fez exatamente a mesma coisa com a gente, aliás, 2 vezes, e também Croácia e Inglaterra, pra quem torcer? Eu tava torcendo pra Bélgica, né? Agora eu não sei. Hoje era um dia que a gente tinha condição de estar aqui e estamos torcendo aqui pra França hoje. Não tem dor nenhuma, agora tanto faz. Quem ganhar, tanto faz. Tô torcendo pra França, porque a gente tem um filho franco-brasileiro. Bom, a França conquistou o jogo de hoje e o francês do bar da região da Paulista ficou felicíssimo. Pelo menos alguém, né, que continua animado com futebol por aqui. 20 anos depois, voltamos pra final. Vamos ver, contra a Inglaterra, eu acho. E hoje o mundo do futebol teve a confirmação da transferência do atacante Cristiano Ronaldo, atual número 1 do mundo, para o futebol italiano. Pois é, Cristiano Ronaldo não é mais jogador do Real Madrid e vai jogar a próxima temporada na Juventus de Turim. Segundo os jornais italianos, o atleta deve ser apresentado dia 17 de julho, após uma transação de quase R$500 milhão. Dono de jogadas incríveis e gols inesquecíveis, Cristiano Ronaldo é o maior jogador da história do Real Madrid. Em 9 anos de clube, desde a chegada em 2009, foram 4 títulos de Liga dos Campeões, 3 mundiais de clubes e 3 Supercopas conquistadas com a ajuda do atacante português. CR7, como é chamado, atuou em 438 jogos com a camisa merengue, fazendo 451 gols e dando assistência para outros 111.
O anúncio da saída dele aconteceu hoje pelas redes sociais, onde o clube espanhol confirmou a transferência do atacante e agradeceu pelos serviços prestados. O destino do jogador eleito 5 vezes o melhor do mundo vai ser a Juventus da Itália, que vai pagar 100 milhões de euros, quase 447 milhões de reais, para ter o atleta nas próximas temporadas. Segundo os jornais italianos, que já deram boas-vindas ao português, o encanto da velha senhora pelo atacante se deu justamente na penúltima partida entre as duas equipes pela Liga dos Campeões, onde Cristiano Ronaldo fez um lindíssimo gol de bicicleta na vitória do Real por 3-0. Noch ist es nicht vorbei. Carvajal. Ronaldo! Ronaldo! Ein super Tor! Cristiano! Na carta de despedida aos torcedores espanhóis, Cristiano Ronaldo disse que é chegada a hora de um novo ciclo de vida e que ele mesmo pediu para ser transferido de clube, mas que vai eternamente sentir falta da camisa merengue e do Santiago Bernabéu, palco de tantas glórias e apresentações magistrais do português. Agora, mais um destaque internacional mais longe do futebol. O presidente da Guatemala, Jimmy Morales, foi acusado pelo Ministério Público do país de abuso sexual contra mais de uma dezena de mulheres. A denúncia foi apresentada pelo ex-ministro das Relações Exteriores, Edgar Gutierrez. Apesar de ter formalizado a denúncia, ele disse não ter apresentado provas nem identificado as vítimas de Jimmy Morales para não constrangê-las ainda mais. Foi aberta uma investigação e, se forem encontrados elementos para acusação, Morales poderá perder sua imunidade. Mas, para isso, será necessário o aval de 105 dos 158 deputados. Equipes de resgate do Japão continuam as buscas por sobreviventes depois das fortes chuvas que já causaram 155 mortes e deixaram mais de 65 desaparecidos no oeste do país. Milhares de pessoas deixaram suas casas por causa das enchentes e deslizamentos. Mais de 8 mil continuam em abrigos do governo. Os sobreviventes ainda enfrentam riscos de saúde com o calor que atinge o país e a falta d'água. Mais de 200 mil casas ainda estão sem abastecimento. A forte chuva que atingiu o Japão de sexta-feira a domingo veio com um tufão, o que aumentou a destruição. Anualmente, em média, 6 tufões atingem o arquipélago japonês entre julho e outubro. Voltando aqui para o Brasil, o centro-sul do país está gelado por causa da chegada de uma forte massa de ar polar. Em algumas cidades da região sul chegou a nevar e os termômetros marcaram 0 grau. O fenômeno ocorreu em municípios da Serra Catarinense. Em Urubici, a neve foi mais intensa e chegou a 3 centímetros. Campos e estradas ficaram brancos. Nesse vídeo, uma placa de trânsito ficou totalmente coberta. Em Morro das Torres, em Urupema, a sensação térmica por causa dos ventos era de menos 9 graus. Segundo os meteorologistas, o frio continua e pode gear na região, mas a neve não deve cair mais. Demorou, mas chegou, né? Parece que o inverno só começou agora, depois de várias semanas bem quentes. Hoje, aqui a capital paulista teve a tarde mais fria do ano, com 14,3 graus, de acordo com o CGE. Agora, aqui na região da Avenida Paulista, faz 11 graus. E parece que esse frio continua, viu? Nos próximos dias. É isso mesmo, Luciana? Isso mesmo, Gabriel. Aqui na capital paulista, a nebulosidade diminui nos próximos dias, mas o frio continua. E olha, as madrugadas serão geladas. Amanhã, máxima de apenas 17 graus. Na quinta, tempo mais aberto com mínima de 8 e máxima de 18 graus. E na sexta, o dia mais quentinho de todos, com máxima de apenas 22 graus à tarde. Bem, nós ficamos por aqui. Lembrando que a edição de hoje pode ser vista no site da TV Gazeta. Ótima noite para você. Para você também, Gabriel. Até amanhã. Tchau, Luciana. Até amanhã. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite. E assista agora a Rony Fon no Todo Seu. Até amanhã. Nesta quarta, 9h30 da manhã, no Revista da Cidade, confira dicas incríveis de pequenas viagens para o mês de julho. Assista agora. Todo Seu.